Então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Papai, nós acabamos de ler a tua palavra, palavra poderosa, palavra, Pai, que tem vida, palavra que tem poder de transformar corações. E eu quero pedir que mais uma vez o Senhor venha me esconder atrás da tua cruz. Pai, eu quero pedir pela vida do pastor Pedrosa, eu quero pedir pela vida da sua esposa, a irmã Creide, por toda a sua família. Eu quero pedir pelos obreiros, Pai, por cada membro desta casa. Eu quero pedir, papai, que o Senhor receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? E depois agradecer ao nosso amado pastor Pedrosa pelo convite, pela confiança. Falar de Jesus é sempre bom, mas há sempre uma responsabilidade, porque nós não estamos falando para qualquer um, estamos falando para um povo salvo e um povo conhecedor da verdade. Amém? E nós louvamos ao Senhor porque nós temos um privilégio, nós temos motivos para adorar e exaltar o nome do Senhor. Louvamos a Deus também pelo aniversário desta igreja, né? Eu quero parabenizar, né, toda a igreja, toda a equipe, né, por o 4º aniversário desta igreja aqui em São Caetano, que Deus assim preparou, né, esta casa para adorar e exaltar o nome do poderoso Deus. Nós estamos, irmãos, diante de um tema, né, muito conhecido, diante de um tema muito próprio para esta festividade, né? E o pastor Juvenal ontem descreveu quase toda essa história, né, com todo o seu conhecimento. E nós louvamos a Deus porque nós sabemos que quando nós encontramos neste livro de Samuel, quando nós falamos de Samuel, nós lembramos sempre da mãe de Samuel, que nos dá um exemplo, né, de uma mulher que não desiste da sua vitória. Nós sabemos, irmãos, que Ana estava passando por um momento muito difícil. A Bíblia nos diz que Ana era uma mulher atribulada de espírito. E Ana, ela estava clamando ao Senhor porque ela não aguentava mais a sua rival, Penina. E embora muitas vezes Eucana reconhecendo como a sua esposa, mas ela sentia-se a sua alma angustiada. E a Bíblia nos diz que Ana, ela se derramou no templo. A Bíblia nos diz que quando eles estavam ali no templo, a história ela é bem clara e deixa bem transparente que Ana, ela não teve outra alternativa a não ser se derramar na presença de Deus, ao ponto que o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada. E naquele momento ela disse: não tenha a tua filha como uma filha de Belial, eu sou uma mulher atribulada de espírito. E naquele momento, irmãos, Ana, ela recebe, irmãos, a tua bênção, Ana recebe a tua vitória. Ana estava precisando de um filho, Ana queria um filho. Israel estava precisando, irmãos, de um líder. Israel estava precisando de alguém que estivesse na altura, irmãos, que pudesse estar na altura de ter um relacionamento com Deus. Pois a situação de Eli, a situação de toda a sua casa era uma situação muito complicada. E a Bíblia nos diz que Ana, ela ora e faz um voto a Deus, que se o Senhor atendesse a sua oração, se o Senhor atendesse a sua súplica, ela ia oferecer o menino após ser desmamado para estar na casa do Senhor. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos de oração, nós olhamos e a oração de Ana, ela nos dá um exemplo muito forte, porque Ana, ela reconhece em sua oração a soberania de Deus. Ana, em sua oração, em sua petição, ela descreve falando que Deus é o Deus que comanda todas as coisas, Deus é o Deus que dá vida, Deus é o Deus que tira vida, Deus é o Deus que é capaz de fazer o homem subir da sepultura
Deus é o Todo-Poderoso. E nesta oração de Ana, irmãos, que é uma oração que Ana desce do seu pedestal, é uma oração de um coração quebrantado. Quando nós olhamos para a Bíblia e enxergamos uma oração nessa condição, nós não enxergamos, irmãos, nenhuma coisa difícil para Deus agir, porque na verdade não existe nada impossível para Deus. Mas quando, irmãos, há um quebrantamento de coração, quando há um derramar da parte do ser humano, Deus, ele atende esta oração. É interessante que nós sabemos que Samuel cresceu na presença do Senhor. Deus fala com Samuel, e Samuel, ele procura o sacerdote Eli. A Bíblia nos diz que antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus, irmãos, ele começa a falar com Samuel, e Samuel vai e chega até o sacerdote Eli e diz: Eli, você me chamou? E o sacerdote responde: não, Samuel, não te chamei. E a Bíblia nos diz que ele vai pela segunda vez, pela terceira vez, até que o sacerdote entende que era Deus que estava falando com Samuel. E a Bíblia nos diz que no momento em que Samuel, ele diz: Senhor, pode, conforme o sacerdote ele tinha orientado, pode falar, que o teu servo, que o teu filho estar atento para ouvir a tua voz. Irmãos, nós precisamos também estar atento para ouvir a voz de Deus. Eu sempre gosto de mencionar isso. Deus, como Pai, ele não tem uns filhos mais querido que o outro. Nós, como homem, como ser humanos, podemos até ser falho nesta área, mas Deus não. Deus, ele tem sim filhos que reconhecem a sua soberania. Ele tem sim filhos que reconhecem que ele é Deus. E muitas vezes nós, como filho, não reconhecemos a glória devida a ele. E é interessante que a Bíblia nos diz que quando Deus fala com Samuel, ele dá todo o diagnóstico que o Senhor tinha falado sobre a casa de Eli. E conforme o que Samuel falou, conforme o que Deus disse, isto aconteceu. Mas a Bíblia, irmãos, ela narra uma trajetória muito triste, conforme já foi mencionado ontem, após Israel ter perdido a arca, após Israel ter perdido 34 mil soldados, após uma grande matança, uma situação totalmente complicada. Mas a Bíblia, irmãos, ela faz-nos entender que Samuel, este homem aqui já adulto, que foi gerado pela resposta da oração, Samuel, irmãos, quando você vê lá no capítulo 17 do profeta Jeremias, capítulo de número 15 do profeta Jeremias, verso número 1, quando Jeremias está orando, quando Jeremias está chorando, e o Senhor diz que nem que Samuel e Moisés se colocasse diante dele através da oração, Deus não ia fazer nada para aquela nação. Então você percebe que este homem, Samuel, era um homem, irmãos, que ele teve um bom relacionamento com Deus, ele teve intimidade com Deus. Irmãos, e nos dias em que nós estamos vivendo, como nós necessitamos de ter um bom relacionamento com Deus, de ter intimidade com Deus. Irmãos, nós não podemos viver longe de Deus, nós não podemos viver distante de Deus, nós temos que nos aproximarmos de Deus. Vivemos uma época muito boa, vivemos uma época em que há um vasto conhecimento no meio do povo evangélico, vivendo uma época, irmãos, onde só não aprende quem não quer. Vivemos uma época, irmãos, em que só não tem informação quem fecha os olhos, quem tapa os seus ouvidos. Mas vivemos uma época, irmãos, onde há uma escassez. Vivemos uma época, irmãos, onde muitos têm cortado o relacionamento com Deus, onde muitas pessoas já não se preocupam mais em relacionar com Deus. E a Bíblia nos diz no capítulo de número 7 de 1 Samuel, do texto que nós lemos,
no verso número 3, que Samuel ele fala a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, tirai de dentro vós tudo que o Senhor não se agrada, então o Senhor livrará das mãos dos filisteus. Irmãos, o profeta Samuel ele toma uma decisão aqui. O profeta Samuel ele disse ao povo: o que nós precisamos fazer é tirar tudo que não presta, ou seja, o que nós precisamos fazer é uma limpeza. O que nós precisamos fazer é deixar de servir deuses estranhos. O que nós precisamos fazer é reconhecer que só Deus deve ser adorado, é reconhecer que só Deus é digno de honra e de glória. E é isto, irmãos, que nós precisamos em nossos dias. É isto, irmãos, que precisamos fazer em nossos dias. Nós necessitamos de ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia nos diz que Samuel, ele se preocupava. A Bíblia nos diz que Samuel crescia na estatura e crescia também na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, a cada dia ter um bom relacionamento com Deus. Quantas vezes acontecem coisas em nossas vidas por falta do quê? De um bom relacionamento com Deus. Nós enxergamos, irmãos, que quando o rei Salomão, ele ora ao Senhor, e a Bíblia nos diz que ele desce de todo o seu pedestal de honra, ele desce, irmãos, de todo aquilo que muitas vezes o seu coração estava querendo elevar, e ele clama a Deus dizendo: Senhor, não rejeita o teu ungido, lembra das misericórdias que tivesse com meu pai Davi. E no capítulo 7, segundo as Crônicas, o verso 1, a Bíblia nos diz que acabando Salomão de orar, ou seja, acabando Salomão de fazer esta petição a Deus, a Bíblia nos diz que a glória de Deus invade o templo. A glória de Deus, irmãos, ela aparece de uma forma notória no templo. Mas o Senhor não para por aí. Ele disse mais para Salomão: Salomão, paralelo a este verso que me chama muita atenção, o verso de número 3, o verso número 14, segundo as Crônicas, ele disse: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar-se o Senhor e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante, irmãos, que esse castigo que Deus tinha enviado para Israel na época em que o sacerdote Eli estava, e na época em que os seus filhos estavam ali, a Bíblia nos diz que esse castigo, irmãos, foi um declínio moral, né? Foi uma indiferença espiritual, ou seja, foi uma parceria com o mundo, não é isso? Foi uma parceria com o mundo. E nós vivemos, irmãos, em um mundo que muitas vezes não está diferente. Logicamente que vivemos na dispensação da graça, mas quantos irmãos que têm feito parceria com o mundo? Quantos que se diz cristãos, quantos que se diz evangélico e têm vivido uma vida totalmente complicada? E é interessante que essa promessa, embora ela foi feita para Israel, mas ela é igualmente aplicável ao povo de Deus em qualquer época, desde que haja conversão. Né? Quando falamos em conversão na Bíblia, falamos de conversão como conversão que é feita no trânsito mesmo. A palavra não vai fugir o sentido, é conversão mesmo, desde que o homem reconheça que ele está andando errado e ele precisa voltar, ele precisa, fazer uma conversão, ele precisa pegar o caminho certo para ter um avivamento, para ter uma restauração espiritual. Porque, irmãos, o propósito de Deus é abençoar o seu povo. O propósito de Deus, irmãos, é a cada dia derramar as suas bênçãos sobre a nossa vida. Quando nós falamos, quando Samuel ele diz ao povo que o povo tinha que se converter, que o povo tinha que chegar a Deus, ele estava dizendo que
Nós precisamos, irmãos, nos humilhar, nós precisamos reconhecer as nossas faltas, nós precisamos sentir tristeza pelos nossos pecados, nós precisamos renovar os nossos compromissos e fazer a vontade de Deus, para que as bênçãos do Senhor venham estar em nossas vidas. Irmãos, nós precisamos nos renovar. Nós temos uma tendência de envelhecer. Nós temos uma tendência, às vezes nós cantamos e falamos, já vamos para 42 anos de renovação, mas se não renovarmos todo dia, vamos ficar velhos. Precisamos, irmãos, a cada dia, precisamos a cada manhã clamar: Senhor, renova a minha vida, renova minhas forças. Senhor, eu preciso ser um crente renovado, eu preciso ser um crente cheio da tua presença. Aleluias. Aleluias. E é interessante, irmãos, humilhar é o que? É você reconhecer suas faltas. Humilhar, irmãos, é nós sentirmos tristeza pelos nossos pecados, é reconhecer o que Deus fez por nós, é reconhecer o que Cristo fez por nós, não o que nós merecíamos, não o que eu merecia, mas o Senhor, irmãos, Ele se compadeceu de nós. Orar, irmãos, para que Deus, venha. Nós temos que clamar, nós temos que sentir, irmãos, a agonia das nossas misérias, e nós temos que pedir misericórdia a Deus e depender exclusivamente dEle. Quando dependemos dEle, quando reconhecemos que somos dependentes dEle, nós temos uma grande chance de sermos abençoados por Ele. Não que Ele é obrigado a fazer, mas existe uma coisa que a Bíblia nos diz que Deus não despreza: é um coração quebrantado. Existe uma coisa que a Bíblia diz que Deus, Ele não é um coração contrito. E quando o homem ele se achega a Deus, reconhecendo, irmãos, as suas faltas, a Bíblia nos diz que este homem, ele é um homem que tem sucesso. Por quê, irmãos? Nem sempre o sim que nós queremos é o melhor para nós. Nem sempre o não que também queremos é o melhor para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Buscar a minha face, ele diz para Salomão, o povo de Deus, nós devemos buscar com ansiedade a presença de Deus. Ansiedade, irmãos, é terrível. Quando nós temos algumas coisas para resolver e a ansiedade começa, a ansiedade faz o camarada perder o sono, a ansiedade faz pessoas comer unha, a ansiedade faz as pessoas andar de um lugar para o outro, a ansiedade faz as pessoas passar mal. Mas a ansiedade de buscar a presença de Deus, essa pode acontecer na sua vida. Essa pode fazer você acordar de madrugada, que vai fazer bem. Essa pode fazer você ter desejo de ler a Bíblia. Essa pode fazer você ter vontade, porque não vai fazer mal para a sua vida, não. Às vezes nós somos ansiosos com tantas coisas e somos tão sossegadinhos para sentir a presença de Deus. Às vezes nós somos ansiosos com tudo, não conseguimos receber uma notícia. Se alguém falar, eu tenho uma bênção para contar para você, olha, eu tenho um presente para você, o camarada não se conforma, quer saber de todo jeito o que é que ele vai ganhar, não é? E a presença de Deus, Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maravilhosas, irmãos, para nos dar. Deus tem coisas maravilhosas para mostrar em nossas vidas, e nós muitas vezes não queremos nos aproximarmos dele. Mas a Bíblia nos disse, irmãos, que quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus, contra Israel, e ouvindo, os filhos de Israel tiveram medo, ou seja, a fé balançou. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor por nós. Não cesses de clamar ao Senhor por nós. Irmãos, quando o medo, ou seja, quando a fé quer ser invertida, aí que nós temos que clamar.
Aí que nós temos que dobrar o joelho e pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso de fé. Eu não posso desistir. Eu tenho que continuar acreditando, Pai. E o Senhor vai nos dar fé. A Bíblia diz que sem fé, a escritora aos Hebreus no capítulo 11, verso número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia nos diz que os filhos de Israel, porque lembraram de um acontecimento que lá em Mispa tinha acontecido há 20 anos atrás, lembraram desse episódio, ficaram com medo, tremeram. Mas a Bíblia nos diz que nesse dia foi diferente. Por quê, irmãos? Porque o povo tinha aprendido, o povo tinha escutado a voz do Senhor. E quando o homem escuta a voz do Senhor, ele é vitorioso. Quando o homem obedece à ordem de Deus, as coisas começam a encaixar na sua vida. Quando o homem obedece à voz de Deus, ele é abençoado por Deus. Ao contrário disso, não. Quando endurecemos os nossos corações, não temos como ser abençoados. Mas quando o homem obedece à voz de Deus, irmãos, eles obedeceram, eles oraram, eles reconheceram que sem Deus não era nada, tiraram os balaíns, tiraram as tarotes, tiraram tudo que não prestava do meio da nação. E a Bíblia nos diz que então Deus agiu, então Deus fez grandes coisas. Aleluia! E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando Samuel oferecia holocausto e o povo chegaram a peleja contra Israel, Deus fez, irmãos, trovejar naquele dia. Deus fez um milagre, irmãos. Deus fez grandes coisas, porque Deus é Deus. Aleluia! Deus, irmãos, Ele não precisa de ajuda de ninguém para Ele agir. Deus não precisa, irmãos, de nenhuma ajuda humana, mas Deus quer que o homem reconheça que Ele é Deus. Deus não precisa de ajuda de homem, mas Ele quer que o homem reconheça que sem Deus o homem não é nada. Por isso que muitas vezes nós não recebemos. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós não recebemos as bênçãos do Senhor que está e poderia ser para as nossas vidas. É porque muitas vezes, se formos abençoados, né, nós esquecemos de Deus. Então o Senhor vai nos dando a medida certa. Isso é com você, é comigo, né, para eu não distanciar do Senhor, para nós não distanciarmos de Deus. E a Bíblia nos diz que quando, irmãos, ele diz para Salomão, se buscar a minha face, o povo de Deus, irmãos, precisa buscar com dedicação a presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Moisés, ele foi muito inteligente. Hoje nós vemos uma época que as pessoas se conformam com tudo, mas o Senhor, quando diz para Moisés: Moisés, eu não vou mais, eu vou enviar o meu anjo. Moisés disse: não, sem a tua presença eu não saio deste lugar. Sem a tua presença eu não vou tomar nenhuma decisão. Sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum. Irmãos, quando nós damos passos sem Deus, nós somos decepcionados. Quando eu faço sem Deus, eu tenho mais chance de errar. Quando eu tomo decisões sem Deus, irmãos, as minhas decisões podem ser decisões que vão coçar a minha cabeça. Mas quando eu tenho paciência, porque nós vivemos uma época, irmãos, que todo mundo quer as coisas para ontem, não é verdade? A pessoa quer descobrir uma coisa, se tiver dando trabalho para achar na Bíblia, ele já vai pesquisar na internet, não é? Ele já vai pesquisar, porque ele não tem paciência mais de folhear a Bíblia. Ele não tem. Ele não se preocupa mais em guardar texto, porque as coisas parecem que estão tão fácil. Mas, para você ter a presença de Deus, para eu ter a presença de Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Irmãos, quando o homem vai até Deus, o homem aprende coisas lindas e coisas maravilhosas. Quando o homem se aproxima de Deus, quando o homem vai até Deus, o homem, irmãos, ele sai mudado por Deus. Você quer ver que homem que teve uma vida mudada? Nicodemos. Ele ouvia falar de que Jesus fazia.
né? Segundo a história, um membro do Sinédrio vai quietinho de noite, né? Escondido, e chega para Jesus e diz assim: mestre, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for contigo. Jesus olhou e disse assim: Nicodemos, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Sabe por que ele ouviu isso? Porque ele se aproximou de Deus. Irmãos, se não aproximarmos de Deus, nós não vamos aprender de Deus. Se não aproximarmos do Mestre, irmãos, nós não vamos receber ensinamento do Mestre. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós sentimos o aconchego de Deus, quando nós sentimos o abraço de Cristo, irmãos, nós somos abençoados por Ele, nós somos contagiados por Ele, e nós recebemos força, nós recebemos poder para caminhar em nossas vidas. Samuel, irmãos, ele disse: olha, eu preciso falar para o povo. E ele disse para o povo: olha, a receita é essa. Ó casa de Israel, se de todo o vosso coração voltais ao Senhor, sem reserva, de todo o coração, não é parcial não, é total. Se voltar ao Senhor, as coisas vão tomar um novo rumo, as coisas vão tomar a direção certa. Mas se não voltar ao Senhor, não, eu vou voltar ao Senhor só porque eu preciso dessa bênção. Eu vou voltar ao Senhor só porque eu preciso dessa vitória. Eu vou voltar ao Senhor só porque eu preciso que o Senhor esteja comigo nessa batalha. Não, se voltar ao Senhor de todo o vosso coração, o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. O primeiro milagre que acontece é esse que nós temos: certeza de salvação. Aleluia! Não existe milagre maior que este. Ai, irmãos, não existe milagre maior que este: ser salvo. Aí depois as coisas vêm. As coisas vão. A Bíblia nos diz que as bênçãos vão nos alcançar. O povo de Deus, irmãos, tem que aprender com sinceridade. Nós temos que aprender a ser sincero, abandonar os nossos pecados de toda forma de idolatria. Nós temos que renunciar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que quer atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que impede. Aí você vai poder levantar, você vai poder fazer como Samuel, você vai poder, irmãos, não que você vai fazer, pegar uma pedra, fazer como isso, não, mas você vai poder pedir a oportunidade e falar: eu quero testificar o que Deus fez na minha vida, eu quero testificar que Deus tem dado força para eu caminhar 30 anos na tua presença, eu quero testificar que Deus tem dado força para eu caminhar 10 anos na tua presença, eu quero testificar que Deus tem me dado força para viver no meio de um mundo corrompido e não se corromper com ele. Eu quero dizer, como diz Samuel: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia. Ai, irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, podemos dizer, como esta igreja pode dizer hoje: 4 anos que o Senhor concedeu, e até aqui o Senhor tem ajudado os irmãos. E eu tenho certeza que até o dia, irmãos, que o Senhor vier arrebatar a tua igreja, nós vamos estar proclamando, os irmãos vão estar proclamando aqui, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Se perseverarmos, vamos dizer isso. Eu já fui visitar irmãos em cima da cama, irmão que estava para partir, irmãos que estava para ir embora, em cima da cama, desenganado pelo médico. Ele dizia: até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Aleluia. Eu quero deixar esta palavra de todo o meu coração para você. Se você obedecer, se você fizer como o profeta Samuel deu a receita aqui, se nós fizermos, as coisas vão fluir em nossas vidas, as coisas vão caminhar em nossas vidas.